Olá, hoje a gente quer conversar com você sobre o modo de vida em relação à sua participação coletiva no lugar onde você mora. E eu começo com uma sugestão de reflexão. Você já foi combativo? Você é combativo? O que você tem feito para melhorar ou discutir o mundo ao seu redor? No Câmara Livre de hoje, como toda terça-feira, com o restante das programações de reprises aqui pelos canais 60.3 UHF Digital e 10 da NET, nós conversamos com personagens, trajetórias de vida e, através disso, contribuir com você sobre o mundo em que você vive e, eventualmente, quem sabe, contribuir com sugestões para que você mude ou ajuste a sua rota. Hoje nós vamos conversar com Roque José Ferreira. Ele nasceu em Birigui. Os pais, como muitas das famílias brasileiras que buscaram caminhos pelo interior do país, fizeram a sua peregrinação, ele fez a sua e hoje ele vai compartilhar conosco parte dessa peregrinação aqui no Câmara Livre. Roque, qual a memória afetiva que você tem de sua infância? Para a gente puxar, logo você veio muito pequeno aqui para Bauru, ainda criança, em função do pai e da mãe correr em volta do mundo. Quando você se lembra do seu período, de qualquer fase da sua infância, o que lhe vem à memória? O que vem à minha memória vem a rua Fernando Zwicker, na Vila Quadro, né? Foi ali que eu passei boa parte da minha infância. Meu pai veio do Exército para a Ferrovia, trabalhava aqui em Bauru na Ferrovia, né? Veio de Lins, passou por Birigui e veio para Bauru. Eu me lembro de uma infância... O que me chamava mais atenção era a vila ali, o quarteirão da rua Fernando Zwicker, onde havia muitos ferroviários, né? E as pessoas que viviam muito na rua. E a solidariedade, né? Que era... Eu morava numa casa que tinha um terreno muito grande, né? A tendência naquela época eram as casas ter terreno muito grande. Eram quando as mulheres e minha mãe e outras mulheres se reuniam para fazer as fornadas de pães, né? Então se fazia pães assim para 10, 15 famílias, né? Então de infância é bem isso que eu tenho na minha memória, né? Já dando um salto aqui no nosso recorte em função de como as cidades, e Bauru não foi diferente, ocuparam a sua trajetória urbana e daí fizeram naturalmente guetos como nos outros lugares. As economias de subsistência da sua realidade, da sua vida, elas tinham mais de uma função. Além da questão da sobrevivência, você tinha o acesso a essas alimentações, esse convívio de forma mais solidária em grupo, e isso formava melhores relações com os vizinhos. Esse mundo mudou? Passou? Na Bauru, por exemplo, de hoje, que a gente vive? Eu acho que passou. Laços de solidariedade você cria quando existe identidades. Identidade de natureza econômica, identidade de natureza cultural. Era muito comum, na minha época, na juventude, principalmente nesses locais, esses laços de solidariedade, né? Você tinha uma maneira de viver um pouco diferente, né? Quer dizer, você tinha a troca, você tinha, por exemplo, o emprestar, né? A troca do açúcar, do café, um vizinho que socorria o outro, enfim. Havia um certo cuidado também das pessoas conosco, né? As pessoas conheciam as crianças, conheciam as famílias. Eu acho que isso mudou. Hoje as pessoas estão muito confinadas, né? Dentro dos seus locais de moradia e confinadas dentro também dos seus próprios problemas, né? Não existe assim, relações mais firmes de afetividade, de solidariedade e de amizade, né? Vou pegar um exemplo aqui, entre tantos que a gente teve a oportunidade de juntos acompanhar da nossa vida pública e a partir disso, como eu disse na abertura do nosso Câmara Livre, compartilhar com as pessoas sentimentos sobre o mundo, sobre a forma de viver. Me recordo aqui de discussões, por exemplo, sobre a apropriação pela comunidade das escolas, que muitas delas foram reformadas e você acompanhou bem de perto, que muitas delas eram depredadas pelo próprio meio e ainda o são hoje. Isso tem algum sentido do que a gente está falando, da questão da perda de vínculos comunitários, ou não? Estou falando uma grande bobagem. Não tem, porque na verdade que tipo de sociedade que a gente vive hoje, né? O que a escola ela representa no dia a dia da maioria dessas comunidades, né? E vamos falar mais diretamente das escolas estaduais, né? Porque a escola, de certa forma, ela acabou se tornando algo estranho para uma grande parcela dessa juventude, né?
A juventude, ela vai para a escola, quando fui para a escola era diferente, eu fui em busca de algumas coisas, né? Quer dizer, havia perspectiva, havia sonho, havia futuro, né? Hoje você percebe que o esgarçamento social que existe por todos os tecidos da sociedade levam a esse processo de que a escola ela não oferta aquilo, não dá essa perspectiva para a grande parcela da juventude, né? Isso é resultado das políticas governamentais, de destruição da escola, destruição do saber, né? O sistema ele necessita que você tenha uma parcela da população rigorosamente afastada de tudo. Essa parcela da população está condenada, absolutamente condenada, a não ter nenhum nível de mobilidade. E aí você vê cenas, como nós vimos cenas esses dias no Rio de Janeiro, de um ônibus sendo depredado, né? Um ônibus que faz uma linha lá que vai para Copacabana, é isso. O ônibus sendo depredado, enfim. Essa relação de solidariedade, de pertencimento, que a coisa pública nos pertence, ela não existe mais. Agora, isso é resultado de uma sociedade muito excludente, né? Que exclui muito, né? Onde as relações elas deixam de ser relações mais abertas, né? Mais generosas, né? Para a gente viver esse sistema de barbárie que nós estamos vivendo em quase todos os níveis da sociedade, né? Vamos voltar no nosso recorte para identificar caminhos na origem. Que circunstância ou que relação de sobrevivência, se assim ou foi, ou de oportunidade, o levou para o caminho dos trilhos ferroviários? Você tem os pais, como contou para a gente, um vindo de Minas, a mãe do interior de Pernambuco, peregrinário pelo interior, buscando os seus próprios caminhos, e logo em seguida você acabou também entrando para a ferrovia. E tem, antes disso, uma fase metalúrgica bastante forte, como o jovem, o menino que procurou oportunidade. Que caminhos o levaram para essa trajetória? Eu sempre digo, Nelson, que eu não tenho nada na vida, né? Sim, o pouco que eu tenho, eu devo ao Senai, em parte ao Senai, né? Porque eu sou de uma geração em que você era educado para ter um ofício, você era educado para ter uma profissão. Eu estudei aqui em Bauru em boas escolas, né, no Colégio São Francisco de Assis, que era público, estudava no Moraes Pacheco, né, e chegou um dia que meu pai falou, olha, todo homem tem que ter uma profissão, você vai, te matriculei no Senai, você vai fazer o exame. A princípio a molecada não gostava de ir para o Senai, tinha que ficar o dia inteiro, né, mas enfim, eu fui para o Senai, é uma escola que eu construí relações de amizade, tenho amizades até hoje, fiz o meu curso no Senai, depois voltei, saí, já era dotado por empresa, né? Saí daqui, fui trabalhar na Bosch, terminei meu curso de ferramenteiro na Bosch, né? Então já em 1973 eu era ferramenteiro, né? Pertencia ao que se convencionou chamar uma elite dos metalúrgicos dessa categoria que vinha ganhando corpo no Brasil, né? E a partir daí até março de 1980 eu trabalhei sempre fora de Bauru, né? Combinando o trabalho com militância e natureza política, né? Que eu comecei a militar muito cedo também. Aí que você percorreu São Paulo, Campinas, Americana. São Paulo, Campinas, Americana, Rio de Janeiro, Bolívia, né? Enfim, vários locais sempre trabalhando como metalúrgico e ferramenteiro, né? De onde o despertar político, que é natural para todos, mas nem todos acabam bebendo dessa água do ponto de vista de formação e de intervenção social, lhe ganhou corpo? A política sempre foi muito presente em casa, né, por conta de uma categoria que meu pai pertencia, que era os ferroviários. Os ferroviários tiveram uma participação muito decisiva na história política do Brasil, principalmente em 64, né? Os portuários, os marítimos e os ferroviários, eles eram as grandes categorias de ponta no Brasil. E sempre havia essa discussão em casa, né? Sempre havia discussão em casa, reuniões. Eu acompanhava meu pai nessas reuniões. Quer dizer, esse veio da rebeldia, ele foi aparecendo com o correr da vida, né? Mas ele apareceu de maneira mais firme mesmo quando eu estava concluindo o meu curso no Senai, né, e que eu fui para Campinas, né, fui embora para Campinas, e eu já tinha contato com organizações políticas clandestinas, né, e lá em Campinas eu passei a militar num partido político que era clandestino, né? E nessa militância desse partido político clandestino, a minha responsabilidade era por organizar a juventude operária, né?
Então, como eu era um jovem operário, então eu tinha essa tarefa de ajudar a organizar a juventude operária, né? Na região de Campinas, Valinho, Jundiaí, mesmo São Paulo, na região de São Bernardo, né? Então, aí que, a partir daí, toda a minha vida passou a ter esse componente principal, né? A atividade política sempre foi a atividade principal da minha vida, né? De colocar aí o que a gente tinha de melhor para ajudar a organizar a classe trabalhadora, né? Olhando para o tempo, como você, como sindicalista, mas como cidadão, como trabalhador do meio, que viu a cidade crescer a partir dos trilhos e dela se desenvolver, vê a posição que já foi debatida com maior ênfase em outros períodos aqui, que nós o fizemos juntos, mas neste momento, 2016, da questão dos trilhos em relação aos modais de transporte no país. É sonho hoje, é mais distante nós imaginarmos que o Estado, com maior dificuldade, para não dizer a palavra quebrado, ele abandonou de vez o modal ferroviário ou não? Essa é uma política que, mais cedo ou mais tarde, o país, mais caro ou não, vai ter que revê-la. Eu acredito que vai ser muito difícil, mas o país das dimensões do Brasil deveria ter tratado as ferrovias de outra forma. Isso não é porque as pessoas não sabem disso, os governos não sabem. Os governos optaram por fazer com que todo o sistema de transporte no Brasil, principalmente de cargas e de pessoas, fosse feito pelo modal via ônibus, né? Via carro, via caminhões. Isso é difícil a gente explicar para a população, mas isso tem um custo muito alto para a população. Porque um exemplo, tudo que a gente compra num supermercado, nele estão embutidos vários custos. O custo do transporte está embutido. Sim. Quer dizer, o que é o custo do transporte? Principalmente o custo com combustível, né? Então, quando aumenta a gasolina, automaticamente aumenta os valores, né? Porque você é obrigado a aumentar também o valor do óleo diesel. Quando a Petrobras fazia uma política de controle de preço, tanto da gasolina quanto do óleo diesel, ela tinha como perspectiva não transferir esse custo de maneira indireta para o consumidor final, né? E a Petrobras era muito criticada por isso, mas uma empresa do porte da Petrobras deveria fazer isso. Eu acredito que o melhor meio de transporte para o Brasil, para a movimentação de carga, dependendo das regiões, nós temos as maiores bacias hidrográficas do mundo. Então nós não tivemos nenhuma política assim para fazer ou desenvolver um projeto de transporte fluvial. O transporte ferroviário para cargas gerais, para movimentação de cargas gerais e movimentação de pessoas seria a matriz principal. Infelizmente isso foi destruído para atender interesses das grandes montadoras de veículo, atender o interesse, né, das grandes empreiteiras para a construção de estradas, pontes, viadutos, né, atender o interesse da indústria do petróleo. Então nós temos uma matriz hoje energética que tem uma distorção profunda em razão do modelo de transporte que nós temos. Mas eu acredito que cedo ou tarde, os governos vão ter que se debruçar sobre essa questão. Nós estamos vivendo num país onde as pessoas não têm o direito de se mexer, né? Você não se mexe, você não consegue sair de Bauru de maneira normal e se deslocar de Bauru, um exemplo, para o Rio de Janeiro. Isso é uma odisseia, né? Porque ou você vai de ônibus, o custo de avião é muito alto e o preço agregado das cargas que são transportadas também é muito alto quando você faz por caminhão, né? As ferrovias hoje elas se transformaram em centro de custo de mineradoras e do agronegócio, mais nada. Nos centros de transbordo naturais, que é o mercado que acaba delimitando ou da infraestrutura que foi posta pelo próprio país, como a questão dos portos agregados com algumas dessas linhas ferroviárias estruturais que não sejam em todos os caminhos que existiam antes, você acha que são irrecuperáveis? Veja, as ferrovias elas foram concebidas, o processo de concessão das ferrovias em 96, eles oraram para um sistema que a gente já dizia que não ia produzir resultado, por uma razão muito simples. Ferrovia ela necessita de altos investimentos e o retorno ele é incerto. Se ele ocorrer, ele vai ocorrer a longuíssimo prazo. Então você não tem capital privado disponível para isso. O capital privado hoje disponível, ele quer fazer um investimento e que o retorno seja o mais rápido possível. Resposta de curto prazo. De curto prazo. Bom, as ferrovias não tem jeito de você fazer isso. Tanto é verdade que se você analisar todas as concessões hoje que foram feitas, elas contaram sim com políticas de favorecimento muito grande do governo. Bom,
As ferrovias, quando elas foram concedidas, você tem vários trechos ferroviários que deixaram de ser operados, porque eram considerados antieconômicos. Por exemplo, de Pederneiras a Panorama não circula um trem desde 1998. Eles consideraram esse trecho aí antieconômico. Então você tinha ali todo um processo de desenvolvimento, como por exemplo, trecho eletrificado, que não existe mais, né? Nós tínhamos um porto novinho em Panorama, que era um porto intermodal e multimodal, que se ligaria com o transporte de carga das ferrovias. Esse porto não chegou a operar e foi destruído. Você pega mais recentemente aqui na antiga Estrada de Ferro Norte do Brasil, nós estamos operando de Três Lagoas a Bauru, né? Pela Bitola Estreita, que vai até o Porto de Santos, trabalhando com papel com celulose. De Três Lagoas até uma cidadezinha pertinho de Corumbá, não circula um trem e vai fazer um ano. Desativaram os trilhos. E de Corumbá circulam alguns trens de minério ali para atender a Bacia do Prata. Então a ferrovia foi destruída. De Campo Grande a Ponta Porã, que era um cinturão do agronegócio, que você retirava muitos grãos ali pelo trem, não circula trem lá, o que é uns 10, 12 anos. E esse é o retrato do Brasil inteiro. A infraestrutura do país foi rigorosamente destruída, né? E aí, nesse aspecto, quando o governo Lula desenvolve a matriz do desenvolvimento do Brasil, na minha opinião, ele cometeu um erro que a gente ia discutir. Ele transformou o Brasil numa plataforma agromineral, né? Para trabalhar só com exportação. Como houve a crise nos mercados exteriores, você hoje exporta muito menos minério e exporta muito menos grão. Então, uma economia muito debilitada. Isso teve impacto muito grande, né, com a crise econômica nas condições objetivas de vida da população brasileira. Roque, o tema que eu vou recortar aqui é sempre o recorte, daria por si só mais de um programa, inclusive, mas vou cometer esse desatino. Você acompanhou como formação política e como cidadão, a partir da leitura do teu mundo ao teu redor, as fases mais importantes do país, sobretudo vamos dividir aqui por século, da segunda metade do século passado, entrando nessa nova década. O país já falou em ser o Estado forte, já falou de ser o Estado sem musculatura, o chamado Estado mínimo, e agora entra numa encruzilhada. Que país é este? Esse é um país que ainda precisa se definir enquanto país, né? Na verdade, você tem uma série de conceitos e de inovadores ele não tem nada. Por exemplo, muito se fala que o sistema capitalista é um sistema onde a intervenção do Estado não deve existir. Isso é um equívoco. Se tem um sistema que o Estado intervém de maneira muito precisa, é dentro do sistema capitalista, ou seja, todo o desenvolvimento econômico do sistema capitalista é baseado num economista, que é o Keynes. O Keynes, ele trata o Estado como um insumo do desenvolvimento do sistema capitalista. Tanto isso é verdade que quando nós tivemos uma crise de 2008, né, a crise de 2008, a gente dizia, olha, se os estados forem buscar a saída em Keynes, a saída é temporária, mas foi exatamente isso que os Estados Unidos fez, quando ele jogou bilhões e bilhões de dólares do Tesouro para salvar bancos americanos e salvar a indústria americana. O que é o Estado sem musculatura? Eu vou tentar traduzir e trazer isso, por exemplo, para a nossa cidade. Eu acho que é mais fácil a gente explicar e as pessoas entenderem. Chega uma hora que você não tem mais o que fazer para ganhar dinheiro. O sistema ele é muito complexo. Ele já desenvolveu formas de produção, já inventou novas maneiras, novas máquinas. Chegou a hora que não tem, mas ele precisa, o capitalista, ele precisa fazer com que a taxa de lucro dele não diminua. Esse é o grande dilema do sistema capitalista hoje, né? É evitar a queda da taxa de lucro. Então eles se matam entre eles para manter o lucro. Aí eles perceberam o seguinte, que existiam algumas atividades que eram próprias do caráter do Estado, que poderia gerar riqueza e aumentar a sua taxa de lucro. Aí se começou a inventar a teoria do Estado mínimo, um termo que eu não gosto muito, que é o neoliberalismo, não, é o liberalismo aprofundado. Então você tira direitos e transforma em serviço. Quando você tira direito e transforma em serviço, o serviço é mercadoria, você tem que comprar. Então veja, quando você fala assim, o Estado, as tais parcerias público-privadas, isso virou moda. E eu não gosto muito de modismo, eu sou meio conservador, né?
Parceria público-privada. Outro dia eu analisava aqui Bauru, né, que a gente deixou de ser vereador, mas vive na cidade, né? Claro. Vamos fazer uma parceria público-privada para construir um prédio novo para a prefeitura, tá? Como que a iniciativa privada vai tirar dinheiro, capital, de um prédio público, que é a prefeitura? Eu fico imaginando isso, virou um mantra assim, né? Então, na verdade, o que é o Estado mínimo? O Estado mínimo é isso, nós estamos vendo o Estado mínimo. Você vê o Estado mínimo em Marília, você vê o Estado mínimo no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, que é a capital, onde saúde, educação, foi passado por organizações sociais e hoje não tem mais nada lá. O Estado mínimo nós estamos vendo nessa barbárie, resultado do processo de privatização temporária de algumas unidades prisionais, né? Nós vimos lá no Amazonas que a gestão é privada, né? Atrás dessa gestão privada um caldo de corrupção. O Estado ele sempre serve a alguns interesses, Nelson, né? O Estado que nós temos hoje é o Estado que serve ao modelo de sociedade que nós temos hoje, baseado na propriedade privada dos meios de produção. Quando a gente tiver um outro modelo de sociedade, nós vamos ter que ter um outro Estado. Eu considero que o Estado que nós temos é um Estado falido. Nós temos um modelo de relação social nessa conjuntura, onde, sendo matéria-prima do sistema, então, ele vai, por várias razões, se apropriando do Estado em várias frentes para utilizar tudo que pode, vai sugando e sugando. Só que isso tem um reflexo de um preço muito caro, porque você aumenta as exclusões sociais aqui fora, se aumenta as discriminações, os processos de não acesso ao mínimo de realidade de vida. Temos um mundo muito mais pobre, inclusive no nosso mundo aqui, na nossa cidade, e as pessoas vão ficando cada vez com mais dificuldade, e aí chega uma hora que tem uma eclosão social, tem um ponto de intersecção. Temos um país mais violento do mundo, com a maior taxa de juros do mundo, com a maior desigualdade social do mundo, onde tem um sistema financeiro bancário que é o que mais ganha rentabilidade no mundo. Se a gente começar a colocar, a gente vira revolucionário muito fácil aqui do ponto de vista da linguagem. Está esgarçado o sistema? Eu acredito que o sistema não tem mais nada a oferecer à humanidade. O sistema capitalista completou seu ciclo. Como o sistema escravagista completou seu ciclo histórico, né? Foi substituído por um regime, por um outro sistema que foi um avanço. O feudalismo foi um avanço. Circunstâncias históricas levaram esse sistema a ser substituído pelo sistema capitalista, né? Que teve uma fase extremamente revolucionária, né? De gerar civilização para a humanidade. O sistema capitalista chegou a esse... Só que hoje ele não tem mais nada a oferecer à humanidade. O que é que nós podemos esperar de um sistema que se assenta nas guerras, na destruição, né? Nas paranoias, nas doenças, um sistema apodrecido que retira das pessoas a capacidade de sonhar, que retira das pessoas, por exemplo, perspectivas de vida, que estabelece metas onde 99% da população jamais atingirá. E quando você levanta de manhã e vê uma matéria no jornal dizendo que 5% da população detém 80% de toda a riqueza produzida pela humanidade, você chega à conclusão que alguma coisa está errada. Eu, sinceramente, Nelson, não acredito que nós possamos mudar o mundo, mudar a qualidade de vida, mudar as pessoas dentro desse sistema. Para mim, existe uma condição imperativa, que é, se o sistema capitalista não consegue resolver as crises que ele cria, então que ele seja extinto. Vamos colocar outra coisa no lugar. Na minha opinião, essa outra coisa no lugar passa por um novo modelo de produção. De produzir, tudo está baseado na produção de mercadorias, né? Seria você ter uma economia planificada, uma economia equilibrada e acabar com a anarquia da produção. Porque hoje se produz demais e ninguém consegue consumir o que se produz. E a partir daí a gente desenvolver, a partir dessa questão de natureza econômica, novos paradigmas de relações sociais, de relação do homem com a própria humanidade, com a própria sociedade. Isso levaria a um termo que algumas pessoas ainda não gostam de utilizar, mas eu utilizo. Eu defendo, num primeiro momento, esse estágio de uma sociedade socialista, para que a gente possa caminhar para uma sociedade das comunas, né? Que é uma sociedade comunista, né? Uma sociedade onde todos possam ter aquilo que lhes satisfaça de acordo com as suas próprias necessidades, né?
Ou seja, nós vamos produzir vida, nós não vamos produzir mercadoria. Quer dizer, existe essa diferença. Agora, isso não dar-se-á de uma maneira simples. Algumas pessoas acham que as coisas vão sendo substituídas. Não. Precisa haver a interferência organizada da classe trabalhadora, de setores da juventude, para que a gente tenha uma nova sociedade, né? Do contrário, é a barbárie. Vamos fazer um outro recorte aqui para falar um pouco da nossa aldeia. Aliás, considerando a questão da regra do jogo, do ponto de vista das normas e de como ela se dá do ponto de vista da representação popular, você continua exercendo e tendo a missão de ser um representante popular na medida em que tem um conjunto significativo de moradores que apostaram nessa sua condição, e apenas a questão do quociente eleitoral aqui não o traz para dentro da aldeia do plenário neste momento que estamos gravando aqui. Pois bem, a nossa cidade é conservadora. Como é que você viu a disputa pelo poder, em particular dentro da Terra Sem Limites, nesse período em que você exerceu o mandato de vereador? Veja, se eu disser que Bauru é uma cidade conservadora, eu estaria simplificando a situação. Eu acho que nós temos em Bauru vários estratos de pensamento. Eu não acho assim que Bauru seja uma cidade conservadora no conceito mais encorpado da palavra. Eu acho que Bauru ela tem, né, uma parcela significativa de conservadores, principalmente aqueles que detêm o controle dos meios de produção aqui em Bauru, né? Uma parte dos grandes empresários, né, que atuam em vários setores. E Bauru tem um problema. Bauru se desenvolveu, e não se desenvolveu com o setor mais avançado do sistema capitalista, que é a industrialização. Bauru se desenvolveu com o setor mais atrasado do sistema, né? O setor mais a especulação imobiliária, né, a posse da terra, né, que são os estratos mais conservadores. Mas nós temos um tecido social que mostra que existem setores avançados na cidade de Bauru. Setores avançados, porque essa cidade não é uma cidade onde sempre a direita, assim, orgânica, ganha eleição e tal, né? Mas, enfim, acho que Bauru também passou pela situação que passou todo o país, né? Processo de descrédito nos processos eleitorais, um processo de descrédito na representatividade, um processo de descrédito nas instituições, né? Isso passa por Bauru também, né? E como que nós vamos mudar essa situação? Eu acho que nós somos de novas formas de organização, né? Quando eu assumi o meu primeiro mandato, a gente pensava em desenvolver um trabalho baseado nos conselhos populares, né? Criação de conselhos populares, estimular a criação de conselhos populares, né? Nós não encontramos um terreno muito favorável para isso, né? Porque existem outras formas de organização mais institucionalizadas, mais sedimentadas, que as pessoas não querem que elas sejam colocadas em xeque. Por quê? Porque esses tipos de organização que passa por associações de bairro, que passa por igrejas de todas as matrizes, né, que são áreas de influência também para as pessoas lidarem com esses interesses, né? Mas eu acredito que a população ela tem que começar a buscar formas alternativas de organização, formas independentes de organização, né? E os conselhos populares são algo bastante interessante. Eu ando muito preocupado, assim, vejo com muito ceticismo, né, a forma de governança das cidades, né? Eu não acredito mais nessas formas de governança, né? E falo aqui em Bauru de maneira muito aberta, e aí não é nenhum traço de natureza pessoal, é um traço de natureza política, né? Nós temos um prefeito que conquistou o mandato legítimo de prefeito pelo voto, né? Alicerçado numa aliança de 10 ou 11 partidos, rigorosamente diferentes. Desses 11 partidos, a gente pode dizer que é partido uns 2 ou 3, o resto são siglas, né, que se constituíram no entorno do processo eleitoral, para através desse entorno do processo eleitoral, assumir controle de parcelas do bolo que é a administração municipal. E a gente observa isso agora na formatação do governo, né? A gente tem relações com pessoas que nos passam uma série de informações. E eu acredito que o governo não tem conseguido dar respostas, né, para uma série de necessidades da população, né? Ou seja, dar respostas a partir de discutir como as coisas são na realidade. E aí você vai desenvolvendo o projeto da cidade de acordo com aqueles que te dão apoio, né, que te apoiaram. Então, agora, por que as pessoas apoiam uma determinada candidatura? É algo que nós temos que começar a discutir, né? Você teve o privilégio, talvez, de olhar para os vários vetores da cidade. Você fez um mandato de lá, de fora para dentro aqui,
na medida em que vinha para o plenário, ver as outras formações políticas e das representações, sabendo o que as pessoas lhe gritavam aos ouvidos das reivindicações lá na ponta da vila, da cidade. Essas pessoas, elas sabem essa regra do jogo? Elas têm noção? Deu para você conseguir passar para eles essas informações de como funciona o jogo e como a gente tem que eventualmente se reorganizar em função desse tipo de jogo? Tem, Nelson. Eu procurei manter um diálogo sempre muito vigoroso, respeitoso e honesto com a população, né? Eu jamais fiz um pronunciamento, desenvolvi uma atividade aqui na Câmara de Vereadores baseado no senso comum, né? Muitas vezes eu tive que enfrentar situações de dizer para setores da população que ela estava errada em determinadas reivindicações, né? E aí a gente ia dialogando, ia construindo uma posição aqui e uma posição ali. Por quê? Como que eu vejo a política? A política é uma arte nobre. Ela é uma coisa assim, fantástica de fazer. Mas eu faço a política para quê? Eu não sou hipócrita de dizer que faço política buscando o bem comum. Porque, na minha opinião, o bem comum, não existe o bem comum. O que é o bem comum? O bem comum, para quem está hoje, né, nas comunidades mais fragilizadas, como, por exemplo, aqui da região do Jaraguá, da região do Jardim Europa, seria que eles pudessem sair daquela condição de estar vivendo, né, com esgoto a céu aberto, vivendo com frio, tomando chuva, poder ter acesso a uma moradia decente, ter acesso a uma alimentação decente, ter acesso a uma qualidade de saúde boa, uma escola boa. De certa forma, nós teríamos alguns direitos humanitários garantidos para todos. O bem comum para outros pode ser outra coisa. O bem comum para outros pode ser acumular muito recurso e muito dinheiro a partir da concessão de um serviço público. Então você fica nesses conflitos, né? Infelizmente eu percebo que a Câmara Municipal, as câmaras municipais, elas estão muito distantes, né, da realidade social objetiva da população. Infelizmente, a gente é obrigado a dizer, os compromissos não são com a maioria da população, setores que você representa, setores que você busca dialogar. Cada vez mais os mandatos vão sendo exercidos através dos seus próprios interesses, né? Então as pessoas fazem muita coisa para estarem aqui na Câmara, na Assembleia e no Congresso Nacional, para quê? Né? Então isso é resultado de uma série de coisas que a gente enfrenta, né? Agora, para mim foi um aprendizado muito grande esses 8 anos de mandato, né? Deu para a gente conhecer bem como é que funciona a estrutura, né, do Estado, a natureza do ser humano, né? Conhecer como é que uma cidade funciona, né? Bauru é uma cidade muito generosa, né? Uma cidade muito generosa, né? Mas muitas vezes essa generosidade não se traduz, né, numa forma de gestão da cidade. Bauru também é uma cidade muito excludente, né? Quer dizer, nós conseguimos perceber esse nível de exclusão de maneira muito fácil, né? Por exemplo, a Lagoa da Quinta da Bela Olinda. Há quantos anos você ouve falar dessa Lagoa da Quinta da Bela Olinda? Né? Eu tenho 62, eu já vi, há muitos anos eu vejo falar dessa lagoa. Esse problema podia ter sido resolvido na origem, quando se discutiu todo o processo de ocupação daquela área, inclusive com o condomínio Quinta da Bela Olinda, que era um condomínio privado, você poderia ter discutido uma intervenção naquela região. Mas não se discutiu. Você garantiu o direito de um especulador privado construir um condomínio que acabou nem concluindo. Sim. Que agora nós vamos lá com uma série de problemas que a cidade ou intervém para dar uma qualidade de vida para aqueles moradores ou não. Aí o que você vê como solução para aquilo? Né? Sim, a secretaria diz, não, melhor é cercar, vamos passar arame farpado lá, ninguém vai usar aquilo. Será que é essa a saída? Eu acho que não. Por que essas pessoas vão na Lagoa da Quinta da Bela Olinda? Então, elas não têm lugar para fazer lazer, Não tem nada, lugar para não fazer calor nada. esturricano no domingo. Não tem lugar para fazer nada. Não tem uma fonte de lazer, não tem uma fonte de entretenimento, não tem uma fonte de cultura. E aquilo ali que acabou se tornando um lugar onde eles vão lá tentar ter o seu momento de lazer. Qual que deveria ser a intervenção do poder público naquilo? Tem um projeto de 5 milhões e 200, tá? Tudo bem. Quantas pessoas um parque ali poderia atender? Poderia atender 30 mil pessoas, então eu teria que colocar aquilo como prioridade. Eu teria que ter 5 milhões e 200 mil reais como prioridade para colocar, para fazer aquele atendimento. Poderia até ter pensado antes, poderia até ter. Né? Quando aqui em Bauru teve um convênio com o Banco do Brasil para fazer um campeonato de vôlei de areia,
ter discutido com o Banco do Brasil que a gente poderia ter feito as quadras de vôlei de areia naquela região e usado parte dos recursos, né, desse projeto para recuperar aquela área, porque aquela área está deslocada, não está num determinado ponto geográfico da cidade, mas é propriedade de toda a população, não é propriedade de um grupo ou de um segmento. Então, na minha opinião, é isso que falta um profundo respeito à população. E isso aí tem a ver com dois problemas que nós vamos ter que discutir aqui na cidade de Bauru. E o que mais me preocupa, que é a nova lei de zoneamento urbano, a ampliação dos perímetros urbanos e a alteração de parcelamento das APAs. Eu ia colocar isso para você como um tema, para a gente poder abraçá-lo mais iminente, mais forte, aqui a disputa pela terra, com um levantamento para dado que eu sei que você conhece, que temos aqui e não levamos isso em conta de forma séria, aparentemente, o maior movimento social de ocupação por teto e por agricultura familiar urbano, independentemente das ocupações aqui circunscritas vizinhas, do interior do estado de São Paulo, talvez um dos maiores do país. E uma cidade que discute o seu entorno, das limitações das áreas de proteção ambiental e da disputa pela terra e de todos os interesses. Com esses três pontos que você já citou, qual é o caminho agora dessa situação? Porque vai mudar a nossa história daqui para frente, significativamente. Muda significativamente. A cidade vai ter que aprender a conviver com essas demandas de natureza social, por exemplo. Qual é a política de habitação que a cidade de Bauru teve até hoje? Ela teve um processo de desenvolvimento até a década de 60. Em 1966, cria a Coab, no lastro da Política Nacional de Habitação e do BNH. Se você pegar 50 anos da Coab, quantas moradias a Coab construiu em Bauru? 17.500 moradias, em 35 núcleos habitacionais. Ao longo desses 50 anos, a Coab construiu em torno de 68 mil unidades habitacionais. Quase 47 mil unidades por aí está fora da cidade de Bauru. Então essa foi a política habitacional. Uma política habitacional baseada também, muito vinculada à expansão territorial da cidade. E que favorecia os especuladores. Porque, um exemplo, eu mudei para Nova Esperança em 1969. O primeiro núcleo habitacional de Bauru foi o Redentor, né, o Jardim Redentor, da Coab. E o segundo núcleo da Coab foi o Jardim Nova Esperança, com 265 casas, né? E também nessa época fazia já o Parque União, mas o Parque União não era vinculado à Coab, era vinculado a uma outra cooperativa que era a Inocop. Só que para você chegar na Vila Nova Esperança, não tinha nada. O ônibus ia até ali na casa do estudante Naite, o resto do trajeto você fazia a pé. Agora, toda aquela extensão de terra era dos Filardi. Quando você constrói o núcleo Nova Esperança, e tinha ali a Vila Industrial Popular Filardi, e leva toda a infraestrutura de água, esgoto, energia, você dá ao proprietário da terra a possibilidade de parcelar e fazer os seus loteamentos e ter muito lucro com a terra. Então, nós temos muito rentismo aqui em Bauru com relação à terra. Os movimentos sociais, hoje, eles realizam uma luta legítima, que é a luta pela moradia. Como que nós vamos responder a isso? Nós respondemos com o programa Minha Casa Minha Vida. Deu conta? Não, não deu conta. Sim. Não deu conta, foram feitos alguns predinhos, né? Mas foi a cidade que mais construiu dentro desse programa nos últimos anos. Sim, e a pessoa não vai ficar eternamente numa fila de sorteio. Ela precisa ter a resposta imediata. Quem são essas pessoas que estão dentro dos movimentos sociais? É isso que nós vamos entender para vencer o preconceito. São pessoas que vivem na cidade de Bauru, que moram aqui, que laboram aqui, que têm uma renda média talvez de R$ 1.100, R$ 1.200 a R$ 2.200, pessoas que pagam aluguéis caríssimos e que não têm onde morar. Pessoas que são despejadas e que viram nesse movimento social de ocupação, porque a ocupação ela faz parte de uma estratégia global. Você ocupa, através da ocupação, você abre todo um processo de discussão. Isso vai obrigar o município a tratar isso como uma questão social, não como uma questão de polícia. Que esse é o grande problema. Eu tenho visto alguns pronunciamentos de secretários do novo governo, inclusive numa reunião de secretários, infelizmente, um secretário que responde pela SEBS hoje,
levantou uma série de situações em relação a essas ocupações Eu estava presente assistindo como jornalista essa reunião. Que criminalizam os movimentos sociais. É muito fácil você criminalizar o movimento social. Agora, o duro é você responder às necessidades desses movimentos. As pessoas precisam de moradia. Precisa morar, precisa ter uma casa. E Bauru tem uma tradição de muita grilagem de terra pública. Essas pessoas não gostam que a gente diz isso, mas nós temos que dizer essas coisas. Existe muita leniência aqui em Bauru de parcelas da sociedade, inclusive das autoridades, com relação a isso. Os vilages foram construídos em cima de onde? Foram construídos em cima de terra pública. A terra foi grilada, a terra era da ferrovia. Resolveu recentemente através de um acordo com o Ministério Público Federal, que inclusive todos aqui na casa receberam, né, o resultado desse acordo que foi feito e que foi encaminhado pelo procurador, agora me fugiu o nome, mas o procurador federal, que regularizou a situação dos vilares. A família que grilou a terra é uma família muito tradicional de Bauru. Eles sabiam que era a terra da ferrovia, mas é aquela história, eu arrisco. Quantos milhões não se ganhou nesse processo todo? Nós temos a área do Jardim Marambá, a área que também foi grilada. A Justiça afastou 2 grileiros. Afastou a família Faidiga e afastou o Amantini. Mas ainda tem outra família de grileiro lá que está discutindo a terra, que é a família Kolbe. Então essas pessoas vão se apropriando da terra. Essa terra, de quem que é? Nós vamos fazer um inventário das terras aqui na cidade de Bauru. E essas terras, hoje, a Justiça diz exatamente o seguinte: se você ocupa uma terra pública, não pode haver despejo. Não pode haver despejo sem que você discuta a finalidade da terra pública. Então, todos esses movimentos passam por uma pressão muito grande, né? Eu acompanho bem a situação do MSL, que faz a luta pela reforma urbana, faz a luta pela terra, né? Acompanho outros movimentos que estão aqui em Bauru, como a Frente Nacional de Lutas, né? Enfim, respeito a independência dos movimentos e tal, mas a gente procura contribuir dessa forma, né? De ter uma cidade justa, de ter uma cidade mais equilibrada, né? Uma cidade para todos, né? O que é a cidade? Esse é o grande debate que nós temos que fazer, né? Eu acho que esse é o grande desafio que está posto para todos nós, né? E a cidade é um espaço de conflito. Porque os interesses que motivam setores da cidade a pressionar o prefeito, para que o prefeito altere o artigo 73 do plano diretor, permitindo o parcelamento de uso do solo nas APAs, para o estabelecimento de empreendimentos de médio e alto luxo, residenciais horizontais, atende a alguns interesses. Nós vamos saber se isso atende os interesses de toda a cidade, de toda a população. Porque a APA não é a propriedade de quem é dono da terra em si. Nós temos situações ali que podem mexer e alterar de maneira substancial a vida de quem nem mora lá perto. E nós temos 3 grandes APAs na cidade de Bauru. Sobre a lei do cerrado, nós temos que discutir a lei do cerrado, o bioma já é pequeno. Bauru tem 60%, né, da sua área dentro do bioma do cerrado. Como é que nós vamos discutir isso de maneira científica para que o cerrado, ao invés de ser um instrumento causador de problemas, e mesmo as APAs, elas sejam instrumentos de desenvolvimento sustentável e com qualidade de vida? É essa discussão que falta na cidade, e eu não vi isso aqui em 8 anos que a gente foi vereador. Nós temos pouco espaço para fazer esse debate, né? Agora, eu acho que a cidade reúne as competências para fazer isso. Nós temos várias universidades, nós temos pessoas competentes, né? Que tipo de cidade nós queremos? Esse é o grande debate que nós temos que fazer, né? E eu sou meio cético em relação a isso, né? Eu acho que a cidade caminha cada vez mais por um processo de exclusão. Roque, a gente tem outros tantos recortes para fazê-lo aqui. Iniciamos por um e acompanhamos e agradecemos você por contribuir conosco mais uma vez com mais um desses recortes para a gente entender e contribuir, sobretudo difundir para quem está em casa uma visão de mundo a partir do lugar onde a gente mora. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Câmara, né, como um cidadão comum, um cidadão da cidade, que se preocupa com a cidade, né, que se preocupa com o país, se preocupa com o mundo. Enfim, a gente pode dar algumas contribuições, né? A gente pode dar contribuição exercendo o mandato, pode dar contribuição sem exercer o mandato. Nós não vamos nos afastar da vida política, ao contrário, né? Vamos estar buscando criar outros instrumentos, outros mecanismos para isso, né?
E sempre é bom discutir e conversar com a população sobre esses temas, né? São temas muito caros a todos nós, né? E a minha preocupação ela é muito grande. Eu quero viver numa cidade que seja uma cidade mais generosa, né? Onde eu, meus filhos, a população toda possa, dizer, nós vivemos numa cidade que tem problemas, né? Mas que a gente tem condições de estar discutindo, participando para buscar soluções para esses problemas, né? Onde a gente possa viver numa cidade onde o rentismo não seja a base principal do desenvolvimento dessa cidade. E mais uma vez parabenizar aí a TV Câmara, todos os servidores, né? Porque a TV Câmara e a Rádio Câmara é uma conquista da cidade de Bauru, né? Num momento onde todas as plataformas de comunicação estão em extinção, né? Você ter um instrumento como a TV Câmara e a Rádio Câmara é muito importante para a cidade de Bauru. Eu agradeço. Muito obrigado. No nosso Câmara Livre a gente conversa sobre histórias de vida, o nosso mundo, e toda semana transfere essas informações para tentar contribuir com a sua reflexão que está em casa. Nos acompanhe. Hoje nós conversamos com Roque José Ferreira. Até a próxima.